Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria poder entrar na sua casa e com você estudar a Palavra de Deus. Estamos aí terminando, encerrando mais um mês e neste mês nós dedicamos um estudo todo especial ao livro dos Números, conhecendo um pouquinho as páginas, os elementos que compõem este livro, fazendo este percurso interessante de conhecer cada um dos livros que compõem esta parte da Bíblia que chamamos de Pentateuco, os 5 primeiros livros. Claro que ainda vamos dar um outro passo no próximo mês, continuando aí a estudar o último livro deste conjunto de livros das Sagradas Escrituras, mas já pudemos crescer bastante neste conhecimento. Se você perdeu algum dos nossos programas, eu convido você a visitar a página do YouTube da TV Aparecida e lá, através da hashtag Jornada Bíblica, encontrar o programa que você perdeu ou acompanhar novamente o programa para que você possa rever os conteúdos que aqui tratamos. E antes de começarmos o nosso estudo, quero convidar você a se colocar comigo em oração. Rezemos. Ó Senhor Jesus Cristo, abre os olhos do meu coração para que eu possa ouvir a Tua palavra, que eu entenda e faça a Tua vontade, pois sou um peregrino na terra. Não escondas de mim os Teus mandamentos, mas abre meus olhos para que eu possa perceber as maravilhas da Tua lei. Fala para mim as coisas ocultas e secretas da Tua sabedoria. Em Ti coloco minha esperança, ó meu Deus, de iluminar minha mente e meu entendimento com a luz do Teu conhecimento. Não apenas para valorizar as coisas que estão escritas, mas para realizá-las, pois Tu és a luz para aqueles que jazem nas trevas, e de Ti vem toda boa ação e toda graça. Amém. Com os nossos corações preparados, nós queremos agora então encerrar o nosso estudo bíblico deste mês de abril, conhecendo um pouco mais aí do livro dos Números. E nós convidamos mais uma vez para se fazer presente aqui conosco neste estudo, nesta jornada, o Padre Cláudio. Bem-vindo entre nós, Padre Cláudio. Muito obrigado. É sempre uma alegria, saudações poder contar. A todos. Tá? Muito e obrigado. agradecê-lo, né, por este mês que pudemos aqui passar juntos, estudando a Palavra de Deus, e a gente quer também pedir a Deus que possa abençoar, né, a sua família religiosa, Amém. os Obrigado. padres e irmãos do Sagrado Coração de Jesus, com generosas vocações. Muito obrigado. Padre, nós estamos fazendo essa jornada de estudo do Livro dos Números, Indo adiante. uma jornada muito interessante, e hoje nós vamos aí agregar aquela tarefa que nós deixamos na semana passada para aqueles que estão nos acompanhando, que era a leitura dos números, né, de 21, dos capítulos 21 até 36. 36, isso mesmo. E hoje a gente vai entrar um pouquinho nesses capítulos, encerrando. Ali tem algo que fala sobre a serpente de bronze. O senhor poderia falar um pouquinho o sentido dessa serpente nas Sagradas Escrituras? Sim. Então, agora estamos indo de Edom, né, até Moabe. Pela região, a gente vê, às vezes você olha na sua Bíblia, na direção da Transjordânia, né? Muita gente fala, mas onde fica essa Transjordânia? É porque o povo vagou durante 40 anos no deserto, então teve que fazer um percurso não por frente, entrando, né, pela terra, mas entrando, fazendo toda a volta por Israel e entrando pela atual Jordânia que nós temos hoje. Esta atual Jordânia se chamava Moabe nesta época, né, os Moabitas. Tanto que temos aquela história, né, de Balaão, aquele mago, da jumenta mesmo, de Balac, né, que fala, né, que profetiza a favor dos filhos de Israel e etc. Mas vamos nos deter sobre aquilo que, né, é a nossa questão sobre as serpentes. Vejam, em um determinado momento, mesmo chegando quase à terra da promessa, o povo ainda começa a murmurar. Por quê? Porque os espiões foram até
até Israel, viram a realidade, né? Uma coisa que eles disseram que é bem bonita, né? Olha, nós vimos uma terra maravilhosa, mas lá habitam gigantes, ou seja, homens fortes, que a gente não vai conseguir derrotar. E então começaram a reclamar novamente, dizendo: Moisés não poderia ter nos deixado morrer no Egito, ao invés de nos deixar morrer nesse deserto, ainda pela mão desses homens? E então é um castigo pedagógico de Deus. Manda as serpentes e muita gente acaba falecendo. Agora, existia naquela época uma forma religiosa de se considerar que se você colocasse numa haste uma serpente e você olhasse para a serpente, você era curado. Isso vai ser utilizado pelo Novo Testamento, né? No momento em que João descreve a morte de Jesus, e todos aqueles que olham para o coração transpassado de Cristo, né, são também salvos e curados. Haverá também outros momentos em que se falará sobre isso. Mas é uma forma, era uma religiosidade da época, né? E que parece assim que foi muito, de alguma forma abençoada por Deus e o povo se salvou. Mas diante da rebelião, novamente, como nós falávamos no programa passado, das diversas rebeliões, é mais uma rebelião. E olha que nós já estamos aqui no limiar da terra da promessa. É um povo que gosta de se rebelar. Pois é. Mas é importante porque essas rebeliões também vão nos ensinando. Padre, Israel, ele vence algumas batalhas e para conquistar a terra, né? O que é essa questão das batalhas dentro deste livro? Então, as batalhas, sobretudo a grande batalha, vai ser contra Balac. Balac é o rei de Moabe. Moabe, como nós já falávamos antes, fica perto de Edom, né? Terra de Esaú e seus descendentes. Moabe fica na Transjordânia, aonde é a Jordânia de hoje. Então, Balac é um homem muito bem servido pelo exército e também por adivinhos. E ele possui um adivinho chamado Balaão. E ele contrata Balaão a preço de dinheiro para profetizar e amaldiçoar os israelitas, vendo que eles são muitos. E ele diz a Balac: veja, Balac, eu vou consultar primeiro, é até interessante como o texto é construído, eu vou consultar primeiro Yahvé, nosso Deus, e vou ver qual é a sua vontade. Porque não adianta eu profetizar contra eles se Yahvé realmente não quer com que eu profetize. E ele deixou passar a noite, então foi até o lugar apropriado, escutou a Yahvé. Yahvé disse a ele: não amaldiçoe os filhos de Israel. E ele vai reportar isso a Balac. Balac fica furioso, fala: vai mais uma vez, consulte direito, né? Pela uma segunda vez, Balac, né, escuta de Balaão dizer: olha, Deus me falou para não amaldiçoar. E até no momento, a própria jumenta de Balaão, onde ele está, é até um pouco anedótico isso. Ele está andando pelo caminho e aparece um anjo de Yahvé. A jumenta para, a jumenta para. Balaão não vê nada, mas ela vê. E ela para. E Balaão começa a castigá-la, a castiga por 7 vezes. E Deus dá voz àquele jumentinho, dizendo, o jumentinho diz a Balac: por que você me castiga desse jeito, se eu sempre fiz o bem a você? E aí então ele reconhece, veja que Balaão reconhece de fato naquele momento a presença do anjo de Yahvé. Pode parecer um pouco anedótico, mas para dizer o quê? O texto, na verdade, nos quer transmitir que mesmo os adivinhos, mesmo aqueles que, porventura, querem amaldiçoar Yahvé ou querem guerrear contra o povo, não conseguirão.
e a Javé sempre será mais forte, né? E mesmo nessas histórias anedóticas que o texto quer contar, quer, na verdade, ridicularizar esses adivinhos, né? É uma forma de ridicularizá-los. Aquilo que uma jumenta vê, o homem não é capaz de ver. Então, é uma forma irônica do texto demonstrar essa realidade de que, de fato, a terra está aí, ela foi prometida e agora o povo está chegando ao limiar da terra da promessa. Existe também um outro personagem aí que é Josué, que vai se tornar aí o sucessor, né, de Moisés. Você poderia falar um pouquinho desta figura para a gente dentro do livro? Sim. Quando chegarmos depois, claro, continuamos o livro de Josué, logo ao início, tudo aquilo que é dado a Moisés será também dado a Josué. Josué será aquele que vai conduzir, após a morte de Moisés, será aquele que vai conduzir o povo à terra da promessa. Sempre haverá necessidade de um líder para organizar as tribos, né? E é interessante porque a concepção de um rei ou de um líder dentro das tribos de Israel é uma concepção um pouco diferente que nós temos hoje. Hoje é uma concepção tipicamente laica, administrativa, política e econômica. Na Bíblia, o rei ele é sempre subordinado à aliança. Tanto que Deuteronômio, depois você pode pegar Deuteronômio 18, 17, diz assim que a primeira coisa que um rei deve fazer quando ele é eleito, ele deve fazer para si uma cópia da Torá. E deverá ler a Torá todos os dias da sua vida enquanto governar, para não esquecer que ele governa em nome de Javé, que na verdade o grande governante é Javé e ele é representante para que o povo realmente seja fiel à aliança. O espírito de Moisés passará a Josué, mas veja, não na sua totalidade, porque Josué permanecerá o grande legislador. Josué será aquele que vai conduzir, mas a legislação será perpétua, tanto para o povo judaico como para nós, através de Moisés. Ele será a grande figura, né, do Pentateuco. Você pode ver que do Êxodo até o fim do Deuteronômio, prepondera o personagem Moisés, em todas as passagens. Que coisa interessante. Padre Cláudio, a gente está encerrando o nosso estudo, como isso passou tão rápido, né? Mas eu queria perguntar para o senhor, se alguém chegasse e dissesse assim, 3 palavras marcantes no livro de Números, para a gente guardar no coração e refletir isso. Eu acho que assim, 3 palavras. Primeiramente, a gente precisa encarar o deserto da nossa vida, né? A gente precisa ter resiliência. Nós vivemos num mundo de pouca resiliência, né? De pouca determinação. Outra coisa muito importante é a confiança na fidelidade de Deus, né? Deus é fiel. Terceira coisa, confiar de que Deus tem para nós também uma promessa, que não é mais uma terra, mas é uma vida, né? Jesus veio dar a vida para que nós tenhamos a vida. Então penso que esse tripé, né, seja muito importante para a gente poder caminhar. A gente não se perder demais, né? Porque quando a gente se perde, né, a gente vai para cá, vai para lá, aqui dentro começa a bagunçar a vida. E aí a gente começa a se fragmentar. Isso não é bom para ninguém. Tá bom? Padre Cláudio, muito obrigado pela sua presença. Amém. E que o magistério na sua vida seja fecundo e que essa muito sabedoria possa ser transmitida a outros.